Olá, hoje a gente recebe o Flávio Silva, ele é presidente da Atlas Schindler. A Atlas Schindler é uma fabricante de elevador, escada rolante e esteira rolante. Produto que a gente usa pelo menos uma vez, duas vezes por dia, você sobe e desce um prédio, e ele vai conversar com a gente sobre todo o trabalho tecnológico que está por trás do elevador. Flávio, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela visita, tá? Me conta um pouco, né, para contar para o nosso público, como é que é a tecnologia, qual é a tecnologia que está envolvida no elevador, né? Que o elevador é uma coisa cotidiana, todo mundo pega várias vezes ao dia e as pessoas que não percebem muito, né? Qual que é a tecnologia que está envolvida nisso, né? Olha, Humberto, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para poder discutir um pouco sobre a indústria de elevadores, porque é uma indústria que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento pleno de quanta tecnologia tem por trás do elevador. O elevador ele está com a gente desde o tempo dos romanos, né, quando foi inventado o princípio do elevador, mas ele só teve um salto mesmo tecnológico no começo do fim do século XIX, quando inventamos o freio hidráulico, né, que permitiu que o elevador subisse que permitiu que a gente construísse os arranha-céus, assim são conhecidos os prédios mais altos. Em termos de tecnológicos, hoje o elevador difere muito do que teve no passado, né? No passado ele era um princípio puramente mecânico, né? Em todo o sistema de segurança dele era puramente mecânico. E hoje, só para fazer uma comparação, em termos de freios, um elevador moderno ele tem 3 tipos de tecnologias para frear o equipamento. Tem um freio eletrônico, um freio elétrico e um freio mecânico. Então, ao longo do tempo, o elevador ele se desenvolveu, a gente não percebe isso porque a gente, como usuário, a gente entra na cabine e sai da cabine sem notar muito, né, o que é o elevador. Mas eu posso garantir para você que a gente evoluiu tremendamente nas questões tecnológicas e, em princípio, o fundamental do elevador é a segurança dele, né? Como é que é a evolução da segurança hoje? Você pegar um elevador de 30 anos atrás, comparar com hoje, o que mudou? Eu não consigo quantificar para você porque o salto tecnológico é muito grande, né? E como eu disse, né? Se você pegar um elevador do início do século, ele tinha basicamente um freio mecânico, Como né? é que é um freio mecânico? Um freio mecânico, um freio de emergência mecânico é basicamente usa as forças de velocidades, né? Conforme o equipamento, né? Numa situação emergencial está descendo, ele aumenta a velocidade e você tem um braço articulado, né? Com um contrapeso na ponta e ele faz uma força centrífuga, né, que expulsa aquele contrapeso por causa da velocidade e isso fecha um sistema de freio em cima dos cabos. Esse é um sistema que até hoje existe, ele está cada vez mais aprimorado, né, mas o que a gente fez foi incorporar outras tecnologias na direção de freios de segurança para elevadores. Como eu disse, a gente tem hoje o eletrônico, o elétrico e o mecânico. Olha só que legal. E como é que é o trabalho de manutenção hoje, né? Uma conversa prévia que a gente teve, você estava me explicando que o trabalho de manutenção que vocês fazem hoje tem muita tecnologia envolvida, né? É verdade. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, hoje nós temos uma família de elevadores enorme, né, no Brasil, né, porque à medida que os componentes elétricos, os componentes eletrônicos foram evoluindo, a gente foi recapacitando cada vez mais os nossos técnicos, né? Hoje em dia nós temos treinamento e capacitações para toda essa variedade de equipamentos, mas o nosso técnico não anda mais, por exemplo, com os manuais de toda essa família, né, esse range de elevadores. Ele anda sim com um smartphone na mão e através daquele smartphone ele consegue obter desenhos, informações técnicas, entrar em contato com o nosso centro de engenharia para tratar da manutenção, às vezes preventiva, às vezes reativa, né, dos elevadores do Brasil, né, que estão sob nossa manutenção. E hoje com a internet das coisas já é possível você prever fazer uma manutenção preventiva no elevador para evitar problema, né? Como é que é esse monitoramento? A gente está justamente nesse ponto de inflexão, a gente está trocando de tecnologia. A internet, a indústria 4.0 está chegando para a indústria de elevadores e escadas rolantes. O Brasil está par e passo com o mundo, a gente tem tecnologia aqui ligados ao Grupo Schindler, né? Que estão estabelecidas em grandes centros como na Europa, os Estados Unidos, China, também está aqui no Brasil. O que vai mudar? O elevador agora ele vai deixar de ser um elemento puramente mecânico, né, ou com alguns componentes elétricos e eletrônicos, mas ele vai ser sensorial. A gente vai adicionar uma série de sensores e esses sensores vão monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as dimensões, ou as dimensões mais importantes dos componentes dos elevadores.
Essas informações, elas sendo monitoradas, elas serão analisadas através de um algoritmo matemático que a gente desenvolveu, que usa como base todo o histórico de uma família de elevadores. Então a gente analisa milhões e milhões de equipamentos de um determinado tipo, aquilo cria uma base de dados e a partir da base de dados você cria um algoritmo matemático. Então, numa linguagem um pouquinho mais simples, você tem um operador de porta, que é o mecanismo que abre e fecha a porta dos elevadores. Você começa a monitorar, por exemplo, a temperatura do motor. E o sensor descobre que, olha, essa temperatura do motor está 20% acima da nominal. Essa informação ela é transmitida em tempo real para uma central de engenharia, e aí ele analisa, olha, motor número tal, operador de porta, 5º andar, temperatura do motor 20% acima da nominal e ele já tem 100 mil ciclos de abertura e fechamento de portas. Aí entra a inteligência artificial do sistema e fala assim, olha, através desse algoritmo matemático e a base de dados de milhões de equipamentos, você fala, olha, um equipamento dessa família com essas características tem uma chance de falha de 80% em 4 semanas. Você já vai e atua preventivamente. Exatamente. E aí o nosso engenheiro, ele tem 3 opções. A primeira opção é não fazer nada. A segunda opção é falar assim, ó, vamos monitorar. E a terceira opção é vamos tomar uma ação preventiva imediatamente. Nesse momento, vamos supor que vamos tomar uma ação preventiva. Ele dispara um sinal na nossa central, que está monitorando os equipamentos 24/7. E esse sinal ele é transmitido para o celular do técnico de que o operador de porta do 5º andar do edifício X tem uma probabilidade de quebra de 80% em 4 semanas. E ele avisa, olha, em 2 semanas a gente vai trocar. Ao mesmo tempo, o nosso cliente, essa é uma coisa super importante, o nosso cliente recebe a mesma informação, olha, em 2 semanas, em até 2 semanas, o nosso técnico estará no local da residência trocando o operador de porta do 5º andar, porque ele tem uma chance de falha de 80% em 4 semanas. Interessante isso. Internamente o SAP recebe uma informação, olha, na filial do Rio de Janeiro tem que ter um operador de porta tipo ABC, porque um determinado edifício vai entrar em manutenção em 2 semanas. O SAP é capaz de identificar lá na filial se existe aquele operador de porta. Se não existe, o próprio SAP já manda uma informação para o departamento de suprimentos e fala, disponibilize um operador de porta. É um processo todo tecnológico. Todo tecnológico. Então, e aí o que a gente está fazendo? Né? A fase de diagnóstico dos equipamentos ela vai desaparecer. Porque o próprio sistema, né, através dessa inteligência artificial, uma base de dados e algoritmos matemáticos, vai nos permitir que a gente faça o quê? A previsibilidade. Né? Olha, há uma chance, e tudo é um tratamento estatístico, há uma chance desse equipamento determinado em ter um processo de falha num determinado período de tempo. E como é que é o trabalho de inovação de vocês para chegar em tudo isso? Né? Ou seja, a tecnologia envolvida, como é que é o desenvolvimento de vocês? São anos e anos de pesquisa, né? Eu não posso precisar para você quantos anos a gente está mergulhado nessa história. São parcerias estratégicas importantes, né? Então nós temos parceiros importantes como a GE Digital, a Huawei, que é uma empresa chinesa que coloca um computador super potente junto ao elevador. Cada elevador tem um computador acoplado a ele. E até a Apple, né, que nos ajuda, porque nós, no caso aqui do Brasil, a gente usa o iPhone como uma das plataformas, né, do smartphone. É um ambiente. É um ecossistema, é um ecossistema total que nos permite chegar a essa solução. Peço desculpas, eu não consigo precisar quantos anos a gente está pesquisando isso, né? Mas o que a gente prevê é que o futuro vai ser muito diferente do que foi do passado. Como é que vai ser? Ou seja, pensar o elevador daqui a 10, 15, 20 anos, como é que vai ser? Não, o elevador, a disponibilidade do equipamento vai ter um salto, né? Eu posso, assim, compartilhar com você em primeira mão aqui que a gente já tem um equipamento aqui, a gente já tem temos vários equipamentos, mas um em especial, a gente já tem até um contrato comercial assinado com um cliente, e nesse equipamento que está sendo monitorado 24/7, ele teve um salto de disponibilidade de equipamento que está em 99,8% hoje.
Desde que a gente implementou o sistema, a gente percebeu quanto a gente pode prever, né, antecipadamente e fazer uma manutenção preventiva, né, evitando que justamente o que a gente menos quer, que é deixar o equipamento indisponível para o nosso cliente final. E conta pra gente como é que tá aquele elevador que está sendo desenvolvido na Suíça. Olha, a ideia dessa plataforma, né, da internet das coisas, é que a gente espera sinceramente que através dessa plataforma, desse ecossistema que eu acabei de descrever, que a gente vai desenvolver pelo menos 50 novos produtos. Então, aí eu tenho que te dizer, Humberto, o céu é o limite, né? Porque você começa a acoplar outras atribuições dentro do elevador. Então, a ideia é que a gente, por exemplo, traga o elevador cada vez mais para o cotidiano da vida das pessoas. Um exemplo possível, né, não é o único, mas é possível, a gente está estudando como integrar isso, por exemplo, se você tem um controle adequado do tráfego do transporte público, por exemplo, ônibus, e você tem um horário de chegada do ônibus num determinado ponto que o residente, né, utiliza. Então, a gente está estudando nesse momento como ajudar ao morador de que se ele tem um compromisso às 9 horas da manhã no centro de São Paulo, ou de uma outra cidade qualquer, que ele tem que pegar o ônibus que vai passar no ponto às 8 horas e 20 minutos. Para que isso seja possível, supondo que ele tenha uma caminhada de 7 minutos, então o elevador vai estar parado no andar dele às 8 horas e 13 minutos. O elevador vai estar conectado com a vida dele. Isso, até o próprio elevador vai avisá-lo, talvez via um smartphone, né? De que, olha, o elevador vai ficar disponível para você às 8 horas e 13 minutos, em tempo para que você seja capaz de pegar o ônibus às 8h20 e chegar ao seu compromisso às 9. Que legal. Essa é uma possibilidade. Uma outra que eu gostaria de te dizer, por exemplo, cada vez mais a gente percebe na Europa, e aqui no Brasil esse movimento está um pouco incipiente ainda, mas portarias virtuais. Então a portaria deixa de ter um funcionário no prédio e passa a ser uma portaria virtual. Isso existe muito na Europa, né? Como é que funciona? É uma portaria, não, aquelas de apertar para chamar a pessoa. Mas quando você tem a portaria virtual e tem um passageiro preso, por exemplo, teve uma queda de energia no edifício. O elevador parou de funcionar e não voltou, não se reestabeleceu sozinho. Então o passageiro fica preso. Se você tem uma portaria virtual... Vai fazer o quê? Exato. Então um dos produtos que a gente está oferecendo, por exemplo, nós chamamos de telealarm, que de dentro da cabina do elevador você consegue fazer uma conexão com a nossa central de atendimento para que a pessoa tenha alguém para conversar. Porque, na verdade, dentro da internet das coisas, se o elevador parar e não se restabelecer, os próprios sensores, a área sensorial dele vai nos avisar, falar, o elevador parou. Então, o próprio sistema já vai saber disso. Entretanto, para o passageiro que está retido, ele fala, bom, e agora? Ele precisa conversar com alguém. Ele precisa interagir com um elemento humano, né? Para que ele tenha a tranquilidade que fala, olha, alguém vai me tirar dessa situação. Daqui a pouco vai ser um robô virtual que vai estar falando com ele. Não, olha, a gente está até estudando, no caso aqui, a possibilidade talvez até de colocar uma pessoa experiente, por exemplo, um profissional de psicologia, que possa conversar adequadamente com as pessoas e acalmá-la, né? Mas, de fato, o nosso técnico já está a caminho, mas é importante que ela tenha um outro elemento para poder conversar, né? Segurança. Né? Exato. Então, nessa plataforma 4.0, né, da internet das coisas para a indústria de elevadores, que o nosso programa se chama Schindler Ahead, que a gente realmente está na ponta dessa tecnologia, a gente espera criar novos produtos. Eu te falei, 50 é uma ideia que a gente tem, porque ele vai desde a manutenção preventiva, né, ou preditiva, até, por exemplo, a área de entretenimento e mídia, né, informação. A gente pode, por exemplo, disponibilizar informação, fazer um upload no computador de bordo do elevador e transferir através de uma tela, por exemplo, de touchscreen dentro do elevador com alguma informação relevante do prédio. Que legal. Então, o próprio síndico vai ser capaz, por exemplo, de começar a direcionar mensagens, por exemplo, olha, eu vou... por exemplo, a gente vai fazer uma manutenção, lavagem de fachada, segunda-feira, das 10 às 15, do 10º ao 15º andar. Então,
para todo residente que apertar o botão lá do 10º andar, ele, olha, já pluga a mensagem e fala, olha, não esquece que segunda-feira, das 10 às 15 horas, a gente vai lavar a fachada, por favor, feche a sua janela. Que legal. Então a gente vai poder até trabalhar essa parte de comunicação, né? Então, olha, são inúmeras possibilidades. Legal, Flávio, muito obrigado. Não, Tá? eu que te agradeço, realmente é um prazer falar disso e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com você para poder abrir um pouco do como a gente vê o elevador, que é um equipamento do nosso cotidiano. Super importante. Mas daqui para frente, como isso vai se alterar, né? Vai ser diferente. Legal, Flávio, muito obrigado. Eu que te agradeço.